Bom, pessoal, eu, como mau anfitrião aqui, deveria falar por último, né? Até perguntei para os colegas antes aqui da gente começar se algum deles queria se antecipar. Eu acabei falando primeiro, porque eu acho que a minha exposição acaba sendo meio introdutória para outras exposições mais tópicas. Então, eu paro por aqui e passo a palavra, desde logo, para o querido amigo, professor Rodrigo Reis Mazei, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai falar sobre as técnicas processuais sendo moldadas pelo direito material, um tema em que ele é absolutamente pioneiro no direito brasileiro. Mas aí você tem a palavra, meu querido. Bom dia a todos. Primeiro, quer dizer o seguinte, poxa, são 20 minutos, né? Porque para poder falar sobre isso aqui, depois dessa introdução que eu já comecei a marcar aqui, que o Cabral fez, sinceramente, eu levaria aqui miseravelmente umas 2 horas. Então, eu vou tentar assim, ser o mais compacto possível. Vou pedir desculpas até a alguns alunos lá do mestrado, lá, porque, na verdade, assim, eu vou ter que falar algumas premissas que eu sigo. E como tem algumas pessoas que talvez não conhecem essas premissas que eu sigo, eu vou ter que voltar em alguns pontos. Então, então vou ter que ser um pouco repetitivo lá, que eu vi que tem vários alunos aqui lá do programa do mestrado aqui da UFES. Mas eu queria fazer 2 registros aqui muito importantes aqui antes. Primeiro, eu concordo com o professor Cabral, que quando você faz um texto em homenagem, quanto possível se fazer um texto inédito e um texto que você dialogue efetivamente com o homenageado. Eu acho que isso é muito importante. E nesse ponto aqui, nessa obra com o professor Dinamarco, eu escrevi sobre um tema que tem muito a ver com isso, com aquilo que a gente vai falar, que é a ideia de policentrismo que existe no inventário causa-mortes. Porque esse policentrismo está ligado a direito material. Sem essa dimensão, você não consegue compreender o inventário. E, recentemente, eu escrevi mais um texto em homenagem ao professor Humberto, professor Juliano, sobre um tema que ele é absolutamente imbatível, que é sobre insolvência. E a insolvência é um tema evidente de conexão entre direito material e processo. E eu fiz um texto sobre insolvência no inventário, especificamente em homenagem ao professor. Também quero registrar aqui, Cabral, a importância desse evento e a importância da Procnet, né? Já que nós temos vários aqui membros, né? Como rede, então a gente trabalhar, né, com essa dimensão, eu quero fazer esse registro. E, por fim, eu quero falar o seguinte, ó, esse livro aqui que o Cabral falou, que ele escreveu Isso aqui é um livro que é uma leitura obrigatória. Eu sempre falo isso, esse livro, para mim, é um dos livros mais generosos dos últimos tempos, porque eles trouxeram a dimensão deles, né, o Cabral, o Fred e o Léo, sobre procedimentos especiais para que pudesse ser debatido. Então, você pode não concordar 100%, mas é uma dimensão que ela quebra a ruptura, ela quebra, né, uma ruptura com o que a gente tinha antes. Eu vou fazer aqui um gancho aqui, Cabral, você falou que o direito material, ele orienta, né, ele faz a orientação do processo. E veja que quando você fala isso, você converge com essa ideia que eu coloquei, que eu tenho colocado, que em muitos casos o direito material, especialmente quando a gente falar das técnicas especiais, ele que vai estar desenhando, e olha que eu vou colocar isso aqui que é muito importante, não é só o desenho. Às vezes o direito material, ele dá a intensidade da técnica. Isso é um detalhe que ele é absolutamente capital. Porque às vezes você vai olhar a técnica e você vai ver que, de acordo com a intensidade daquele direito material, o resultado da técnica é outro. Então, isso é a análise mais crua de complexidade, e aí, Cabral, tentando fazer esse diálogo dessa não sei nem como é que eu vou falar essa palavra, não sei, essa junção, né? Porque tem palavras que eu não consigo falar, tá? Deixar muito claro, o pessoal lá do mestrado sabe, tem uma palavra que eu não consigo falar, é iogurte, eu não consigo. Tem palavras que eu não consigo falar, essa é uma delas. Bom, então vamos lá. Quais os pontos importantes? Assim, vou falar marcos que são importantes. Isso é muito bem trabalhado na obra do Cabral, do Léo e do Fred.
Se eu pegar como parâmetro, eu vou fazer um corte assim muito grosseiro, Código 73, Código 2015, há um descolamento evidente da técnica do procedimento, da técnica especial do procedimento especial, técnica e procedimento. Isso é muito importante analisando os procedimentos especiais, porque quando a gente olha, quando você centra no Código 73, o que a gente observava? O procedimento especial como um todo, o início ao fim. E numa situação em que ele era marcado por uma amálgama que você não conseguia mexer nesse procedimento especial. A prova evidente disso é que se você acumulasse algum pedido advindo de um procedimento especial com um procedimento padrão ou entre dois procedimentos especiais, você cairia para o procedimento padrão, procedimento comum, perdendo nesse sentido as técnicas. Então, isso é interessante. Veja, olha o que eu vou falar para vocês aqui, que é muito maluco. Dentro de uma perspectiva, se você, por exemplo, dentro dos direitos reais, e especialmente a partir de 94, se você tem a possibilidade de entrar, se você tem a possibilidade de entrar com uma ação reivindicatória, eu vou usar esses termos, ação possessória, ação reivindicatória, só por uma questão didática, tá? Mas se você tem essa possibilidade de entrar com uma ação reivindicatória ou uma ação possessória, no plano do direito material, é muito mais pujante a ação real, porque ela vai alcançar qualquer pessoa. Ela é erga omnes, ela alcança o terceiro, ainda que de boa-fé. Veja que isso é tão curioso que, nessas situações, as pessoas optavam pela ação possessória, sendo que a ação possessória ela não é erga omnes, está lá no artigo 1212, porque ela não alcança o terceiro de boa-fé. Mas havia essa opção pela técnica, porque a técnica da tutela provisória era uma técnica mais simples, mais fácil. Veja que situação, porque ele não podia acumular, então, como eu não posso acumular, então isso foi uma situação que criou um grande problema. E aí, Cabral, acho que isso é um grande problema que a gente tem, esse contexto do Código 73 para a gente aqui no Brasil. Porque a gente via sempre o procedimento, tanto que a gente falava assim, se eu falar bem assim, eu vou chegar nesse ponto, as ações possessórias, elas são procedimentos especiais? Nós fomos moldados a olhar as ações possessórias como procedimentos especiais, quando, na verdade, não é hipótese. A ação possessória, ela decorre num procedimento padrão com pequenas inserções de técnicas especiais. Não há, na ação possessória, com todo respeito, um procedimento especial. A prova evidente disso, de que nós tínhamos falsos procedimentos especiais, se vocês pegarem lá, é só olhar o artigo 311, inciso 3º. A ação de depósito, ela foi transformada numa técnica de tutela provisória. Nunca a ação de depósito foi um procedimento. Na verdade, eu tinha um procedimento com uma técnica especial. E o código, e nesse ponto o Código 2015 ele é revolucionário, embora cometa uma tecnia, porque o artigo 327, parágrafo 2º, o que ele permite? Que quando eu faço acumulação trazendo um procedimento especial, e ele joga nessa ideia de o todo na acumulação, eu não perco a técnica especial, desde que ela seja compatível com o procedimento padrão. Onde que está o ponto da tecnia? Onde que está a tecnia aí? O 327, parágrafo 2º, ele não pode ser visto como uma possibilidade de importação, de trazer essa técnica especial apenas na acumulação. Ou seja, eu tenho comunicação com essas técnicas especiais a qualquer tempo, e não apenas a acumulação, como sugere o texto do 327, parágrafo 2º. Onde que eu provo isso, Clarice? Clarice está olhando, está chocada com o que eu estou falando, Clarice. Onde que eu provo isso, Clarice? Eu provo isso através de 2 dispositivos. Do artigo 771, que trata da execução, que ele mostra que há uma comunicação total
entre procedimento padrão e especial, inclusive fora do código, né, que isso é importante também compreender, e o artigo 318, que quando ele faz também, não numa perfeita redação, quando ele fala da migração, né, do transporte das regras do procedimento comum para o procedimento especial, quando fala em aplicação, entre aspas, subsidiária. Isso é durante todo o momento, e não apenas na acumulação. Isso é absolutamente fundamental. Olha o que eu vou falar para vocês aqui, isso aqui eu demoraria 40 minutos para falar isso, mas eu vou falar em 3. Só isso permite observar de plano, e eu fiz uma sistematização longa sobre os procedimentos especiais, foi até um pouco da minha fala lá nas jornadas, fazendo uma releitura do Adualdo Furtado Fabrício, do professor Barbosa Moreira, que se dedicaram a isso. Veja que eu posso colocar nesse plano facilmente 3 situações. São mais, mas eu posso colocar 3. Eu tenho situações tratadas como procedimentos especiais, que, na verdade, são procedimentos padrões, com pequenas técnicas especiais inseridas no seu curso, em que eu já dei o exemplo clássico, e o exemplo mais fácil, que é a ação possessória. Porque a ação possessória, na verdade, ela tem basicamente 2 técnicas especiais. A tutela provisória de ação de força nova e tem a limitação da cognição na perspectiva do réu, a vedação da exceptio proprietatis. Justamente, Cabral, olha como é que é interessante, olha como é que vem um desenho orientando. O que o direito material falou? Olha, dada a autonomia entre posse e direitos reais, o réu, nesse caso, ele não pode alegar na contestação direitos reais. Só posse. O direito material desenhou essa técnica. Por isso que o nome é o quê? Vedação da exceptio proprietatis. Isso é uma confusão tão grande, para vocês terem uma ideia, que tem pessoas que, lendo essa técnica, vedação da exceptio proprietatis, entendem que o autor não pode cumular. Veja, se o mesmo autor ele é proprietário, ele possui direito real, e ele é possuidor, está na posse fática, que ele não poderia cumular, nessa perspectiva, o fundamento posse com o fundamento de direito real. Data máxima vênia. E, veja, isso é matéria que já foi decidida na Corte de Cassação, na Itália, na década de 90. Mas nós continuamos o quê? Fazendo uma leitura da técnica isolada do direito material. O que moldou? O que orientou? O que desenhou essa técnica? O direito material. Eu tenho também procedimentos especiais, olha que interessante, que eu não tenho técnicas soltas ao longo do procedimento, mas eu tenho técnicas que estão aglutinadas em fases. Então, eu não tenho um procedimento especial, eu tenho o quê? Uma fase especial. E logo depois eu entro para o procedimento padrão. Caso clássico, as ações de família. As ações de família, há uma fase inicial que ela é toda especial. O mandado, a audiência já se determina que ela vai ser fracionada. Ela tem várias nuances especiais, várias técnicas aglutinando numa fase especial. E eu tenho também, é óbvio que eu estou fazendo aqui uma coisa bem simples, tá? Quase uma coisa podcast, né? Mas aqui para a gente poder debater. E há também os procedimentos verdadeiramente especiais. Há esses que são interessantíssimos, porque, na verdade, o que eu tenho? Dado um direito material tão diferente, eu crio as técnicas processuais, elas vão sendo moldadas, elas vão sendo orientadas com uma especificidade tão grande que, quando eu olho aquele todo, eu falo assim, nossa senhora, isso aqui eu não tenho técnica, eu não tenho nem fases e nem tenho técnicas isoladas. Eu tenho o quê? Uma quantidade espalhada e aglutinada que é capaz de dizer que eu tenho um procedimento verdadeiramente especial. Casos clássicos, o inventário e a recuperação judicial. Se você disser para mim que a recuperação judicial ela se encaixa no procedimento padrão e que o inventário se encaixa no procedimento padrão, isso é falso.
Então, isso é uma ideia. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, o pessoal do grupo de estudo está aqui, dos alunos, é puramente didática. Comecem a olhar o procedimento como máquina. Porque eu tenho uma máquina, e o que são as peças? As técnicas. Vejam, eu posso ter máquinas com peças com peças que eu posso retirar, que são peças do quê? Padrão, que eu posso colocar em várias máquinas. Mas eu tenho peças que são muito especiais, porque elas foram moldadas para máquinas especiais, para situações especiais. Essa é uma ideia que demonstra o procedimento enquanto máquina, enquanto engenho, e as técnicas fazendo parte desses engenhos, dessas máquinas. Isso facilita, porque, por exemplo, eu posso, não seria uma coisa absurda, por exemplo, tirar uma peça de uma motocicleta e imaginar que eu posso colocar num veículo. Mas imaginar que eu posso tirar uma peça de uma motocicleta e colocar num liquidificador, eu tenho mais dificuldade, porque as máquinas não são o quê? Iguais. Isso é muito interessante, porque aí o que a gente começa a pensar? As técnicas comuns são para as máquinas em geral. As técnicas especiais, elas vão ter o quê? Menor número, e vão ter que ter afinidades. Isso é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso. E isso é interessante aí, Cabral, eu vou colocar, é muito interessante, muito bom que você tenha falado, porque você abriu uma brecha para eu falar um ponto que é super interessante. Todo mundo olhando para mim aqui, isso aqui agora é o Jump of the Cat. É o Jump of the Cat do que eu vou falar aqui. Porque eu também não posso pensar no direito material só projetado para técnica especial. Porque o direito material também, quando ele desenha, como você colocou na sua expressão, quando ele orienta a técnica padrão, ele pode dar uma diferença. Vou dar exemplos fáceis para vocês do dia a dia. A desconsideração da personalidade jurídica, ela possui ou não possui um procedimento, um engenho já desenhado? Está ali evidente, todo mundo conhece. Esse procedimento, ele sofre influxo a partir do direito material em jogo? É óbvio que sim. Daí a ideia de que teoria maior e teoria menor. Se eu encaixo, se o crédito envolve aquilo que foi abarcado pela teoria menor, e a teoria menor, uma ideia de menor proteção, eu tenho o quê? Um procedimento mais agudo. Se eu tenho um crédito, uma situação envolvendo a teoria maior, eu tenho um procedimento mais lento, um procedimento menos agudo. Veja, eu estou falando de uma situação que ela é estándar, mas é o direito material que vai fazer o quê? O balanço dessa própria situação. Vejam nesses pontos, e a gente pode pegar vários exemplos do dia a dia que a gente já está acostumado. A participação do incapaz, ela muda ou não muda o procedimento? Mas ela muda o procedimento por quê? Porque existe um elemento de direito material que faz com que o procedimento tenha que receber o quê? Uma perspectiva diferente. E um ponto, para mim, de grande equívoco, porque a discussão saiu totalmente dos eixos, que está o artigo 139, inciso 4, chamado as medidas atípicas, né, para cumprimento, é um ponto que é óbvio que, de acordo com o direito material, a medida vai ser mais aguda. Os desenhos do artigo 139, inciso 4, em hipótese alguma, podem ser feitos sem análise do direito material. Vou dar um exemplo aqui claríssimo para os senhores. Os senhores acham, numa situação neutra, que seria absurdo, que é absurdo, numa situação, por exemplo, eu não paguei, a Juliana me emprestou um dinheiro para eu comprar um presente para minha gata, para comprar um colar para minha gata. E eu não paguei esse dinheiro para a Juliana.
Juliana poderia entrar como eu não paguei e tal, conseguir uma ordem para suspender o meu passaporte? Provavelmente vocês vão falar, poxa, que exagero. Mas imagine, então, se eu sou devedor, não por conta dessa dívida, dessa relação de crédito, mas a minha relação de crédito se dá com meu filho. E eu não paguei os alimentos. Aqui eu devo. Uma questão de crédito. Essa situação, ela pode me levar à prisão. Vocês concordam comigo? Se ela pode me levar à prisão, uma medida atípica de segurar o meu passaporte significa dizer que ela é menos invasiva do que a própria prisão. Isso veja, isso não. Como é que eu posso imaginar, então, dizer que olhar a conclusão, olhar simplesmente a conclusão do 139.4, sem imaginar aquilo que desenha aquela medida que ela é atípica. Isso é muito importante, gente, porque essa densidade do direito material, ela vai gerar esses desenhos, e é interessante, quando a gente vai falando sobre isso, a gente vai chegando a essas conclusões. Se a gente pegar o caso dos alimentos, e eu vou passar 5 minutinhos, tá, Cabral? Só 5 minutinhos, prometo. Que eu já coloquei aqui o time aqui. Veja que nos alimentos, se os senhores fizerem uma leitura do artigo 528, em nenhum momento ele fala que aqueles alimentos são familiares, aqueles alimentos que autorizam a prisão. Mas por que nós... Não tem nada escrito nesse sentido. Mas por que nós compreendemos que a prisão ela está vinculada aos alimentos de natureza familiar? Por conta da densidade. É essa densidade que gera essa sanção. Veja, por exemplo, porque senão eu poderia dizer, por exemplo, alimentos, os honorários são verbas alimentares. Aí, professora Fernanda, o cliente nosso não pagou honorário, a gente manda prender. Há sentido nisso? Há algum sentido lógico nisso? Professor, não há sentido, mas seria interessante. Não, que seria interessante, eu tenho uns 4 clientes que eu ficaria muito feliz, eu acho que até pagaria. Mas esse desejo meu não é um desejo que se encontra alicerçado em lei. Mas vejam que interessante agora. Olha que, por um outro lado, como é que isso é legal. Quando a gente fala lá no artigo 533, e a gente fala sobre a indenização por ato ilícito de prestar alimentos, a gente fala sobre a constituição de capital. Mas será que essa técnica de constituição de capital ela está vinculada só aos alimentos por ato ilícito, ou é uma técnica que eu posso importar para outras hipóteses? Por exemplo, alimentos familiares. Vejam como o direito material, e eu vou falar uma coisa aqui entre nós. Quando lá no nosso escritório nós trabalhamos com o direito de família e tem alimentos, seja do lado do credor, seja do lado do devedor, essa técnica nós importamos. Porque do lado do credor, eu crio o quê? Uma garantia. E do lado do devedor, eu evito até, Fernanda, olha que interessante, surpresas de pedido de prisão, aqueles assim que são forçados e tal, porque às vezes acontece, você está no exterior, segura o passaporte, isso acontece. Então, vejam que isso é interessante, porque a gente tem várias questões que a gente pode colocar isso. O tempo meu acabou aqui, e um ponto assim, que eu acho que é absolutamente fantástico, que é muito interessante, é observar, por exemplo, a uso capião. A Lei 6969/81, porque ela mantém técnicas, que a uso capião ela não existe mais como procedimento especial.
Mas essa lei especial, Lei 6969/81, ela mantém técnicas vinculadas ao uso capião. E aí, para deixar vocês no suspense, eu gostaria que vocês lessem essa lei, para fazer uma análise se as técnicas da Lei 6969 eu posso transportar para todas as hipóteses de uso capião. Já antecipando a minha resposta, você sabe o que vai ser a minha resposta? Não. As técnicas da Lei 6969/81, elas vão depender de quê? Do seu combustível, do direito material. Existem hipóteses da Lei 6969/81 que eu não vou conseguir transportar para uso, para determinados tipos de uso capião, para determinados procedimentos de uso capião, porque essas técnicas, elas são incompatíveis com o seu direito material, que é combustível. Então, o que o professor Cabral colocou, eu não sei se ainda eu consigo imaginar, Cabral, nessa ideia, eu acho sedutora essa ideia de uma ideia coaxial, né? Eu ainda tento imaginar como seria essa relação de direito material e processo. Eu acho sedutora. Eu ainda não me sinto seguro. Mas certamente esse é um dos grandes pontos que nós vamos ter que trabalhar. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, sem dúvida, para frente do código, que é essa análise dessa relação íntima de aproximação e de separação do direito material com essa autonomia relativa que há entre direito material e processo. Como eu falei, esse tema, e tem vários alunos aqui do mestrado, eu ministro lá falando sobre isso em 2, 3, 4 horas, encontros. O Marco está aqui, nós falamos sobre isso lá no grupo de estudo deles, e aqui foi muito condensado. Mas eu queria, sim, que tivesse, assim, eu acho que é uma nova dimensão que a gente tem que ter. É absolutamente falso imaginar que nós temos relações apartadas de direito material com o processo. Há, em determinados momentos, em que há uma junção clara. E a técnica de direito processual, ela passa a ser desenhada, absolutamente marcada, demarcada pelo direito material. Bom, eu vou parar por aqui, senão eu vou falar mais umas 2 horas, mas basicamente era isso. Obrigado. Obrigado, Mazei. Excelente. Imagina, se você não está certo ainda de como descrever, né, essa relação contemporânea entre direito e processo, é a prova mais, acho que é a prova mais viva de que a gente está discutindo o tema certo, né? Porque se os especialistas nós ainda estamos tentando entender, né, como isso vai acontecer e deve acontecer, e como deve ser descrito, né, dogmaticamente, é porque o tema precisa ser realmente desenvolvido.